Ele tinha vencido. O nome dele estava na porta de vidro, o carro tinha cheiro de novo, e a família inteira sorria nas fotos como se nada pudesse tocar aquela vida. Só que toda noite, quando a casa apagava e o silêncio encostava nele, Caio travava no próprio quarto, puxando o ar como se alguém tivesse trancado o oxigênio do mundo. E o que aconteceu depois começou com um detalhe pequeno demais para ser medo, e grande demais para ser ignorado. Se você gosta de histórias cristãs de ficção com drama e suspense, deixa o like, se inscreve no canal e comenta: qual é o preço mais alto que alguém pode pagar por uma escolha errada? Perder dinheiro ou perder paz? Caio Moreira tinha 41 anos, era advogado empresarial e vivia em Curitiba, no Batel, num apartamento alto onde a cidade parecia maquete. O defeito moral dele não era impulso, era cálculo. Ele traía com a mesma elegância com que fechava contratos, sem levantar a voz, sem deixar prova, sempre justificando o que fazia pelo futuro. A ferida do passado de Caio vinha de um corredor estreito e de uma porta que não abria. Aos 12, ele viu a mãe ser levada para uma clínica depois de uma crise, e o pai, um homem rígido, disse que aquilo era vergonha. Naquela semana, Caio aprendeu uma regra que nunca mais largou: sentimentos atrapalham. E para não ser engolido, ele começou a engolir. A família dele hoje era bonita o suficiente para comercial. Lívia, a esposa, professora de escola particular, tinha um olhar calmo e uma firmeza silenciosa. Sofia, a filha de 9 anos, tinha mania de desenhar casas com janelas gigantes, como se quisesse garantir que nada ficasse escondido. Caio dizia que trabalhava por elas, mas no fundo ele trabalhava para não se sentir pequeno. O antagonista não era só uma pessoa, era uma cultura inteira de vitória a qualquer custo, dentro de um escritório de advocacia que defendia gigantes e esmagava os pequenos sem sujar o terno. O sócio majoritário, Dr. Brandão, era a cara dessa cultura. Sorriso educado, olhos sem tremor, frases sobre mérito como se fossem lei natural. Caio era o homem de confiança. Quando o caso era sujo, chamavam Caio. Quando a assinatura precisava parecer limpa, era Caio. Ele gostava do poder de resolver. Gostava do medo que as pessoas tinham quando ele entrava numa sala. E gostava, acima de tudo, de não precisar explicar suas escolhas para ninguém. O símbolo que voltava na vida dele era um chaveiro antigo, uma pequena âncora de metal, com marcas de ferrugem nas bordas. Tinha sido do avô, pescador no litoral, o único homem que orava antes de comer e pedia perdão quando errava. Caio guardava a âncora por nostalgia, mas também por irritação. Aquele objeto parecia dizer que existir não era só vencer. A primeira vez que Caio começou a perder o ar foi num jantar de comemoração. Brandão brindava, colegas elogiavam, e Caio sorria com o copo na mão. O restaurante era caro, luz baixa, perfume forte no ar. De repente o peito dele apertou como se uma mão invisível empurrasse por dentro. Ele tentou disfarçar, rindo, mas o ar não vinha inteiro. Ele foi ao banheiro e se apoiou na pia. A luz branca fez o rosto dele parecer de outro homem, mais velho e mais assustado. Ele lavou as mãos com água gelada como se a água pudesse reorganizar o corpo. Olhou no espelho e repetiu mentalmente que era estresse, só estresse. Só que a sensação tinha um gosto moral, não físico. Naquela noite, já em casa, Lívia percebeu o jeito estranho dele. Ela perguntou se ele estava bem. Caio respondeu rápido demais: só cansado. Ele beijou a testa da filha, entrou no quarto, trancou a porta do banheiro e respirou curto. Quando finalmente o peito cedeu, ele sentiu vergonha de ter medo, como se medo fosse falha de caráter. O segredo que alimentava esse medo tinha nome, rosto e mensagens apagadas. Caio estava envolvido com Marina, uma colega do escritório, mais jovem, ambiciosa e perigosa pelo tipo de admiração que oferecia. Ela fazia Caio se sentir invencível. Não era paixão inocente, era idolatria mútua, uma troca silenciosa de ego. Caio dizia para si que era só distração, que não mexia com a família, que era controle. Mas ele começou a voltar mais tarde, inventar viagens, usar o carro em rotas estranhas.
E toda vez que mentia para Lívia, a âncora no chaveiro batia no metal da chave e fazia um som seco, como um aviso pequeno. O incidente que iniciou a queda veio num envelope pardo deixado na portaria, sem remetente. Caio abriu no elevador impaciente. Dentro, havia uma única folha impressa com um trecho de contrato do escritório e uma frase embaixo, simples e cruel. Todo vencedor tem uma dívida. A sua está vencida. O elevador pareceu ficar sem ar junto com ele. Caio tentou achar lógica. Chantagem? Concorrência? Alguém da equipe? Ele foi para o escritório mais cedo e puxou câmeras da portaria do prédio. A imagem falhou exatamente no momento em que o envelope apareceu. Um frame congelado, granulado, como se alguém tivesse apagado a presença. Aquilo o incomodou mais do que qualquer ameaça direta. No mesmo dia, Marina mandou mensagem. Precisamos conversar, é sério. Caio sentiu um frio na barriga, mas respondeu com tranquilidade falsa. Depois do expediente. Marina insistiu. Hoje, Brandão sabe. A palavra sabe foi como pancada. Caio olhou para o relógio, mas o tempo não ajudava mais. No escritório, Brandão chamou Caio para a sala. O batel lá fora brilhava, mas a sala era fria. Brandão não perguntou se era verdade. Ele falou como quem negocia a peça. Caio, eu preciso de você focado. E preciso de você controlável. Caio entendeu. Não era moral. Era poder. Brandão tinha informação e queria usar. A proposta veio embrulhada em racionalidade. Caio deveria assumir formalmente uma manobra jurídica que deixaria uma empresa escapar de indenizações trabalhistas pesadas. Era uma estratégia no limite com risco de virar escândalo. Caio já tinha empurrado limites antes, mas aquela vez tinha sangue social. Brandão disse, baixo. Você quer proteger sua família? Então protege. Caio sentiu a garganta secar. Não era só o caso sujo. Era a chantagem de estar exposto como marido. Brandão não precisava dizer. Caio imaginou Lívia lendo mensagens, Sofia ouvindo sussurros na escola, a reputação virando lama. E, na pior parte, Caio percebeu que tinha medo não de perder a esposa, mas de perder a imagem de homem forte. Ele assinou. A caneta parecia pesada demais. Quando terminou, Brandão sorriu com gentileza artificial. Agora estamos alinhados. Caio saiu da sala e o corredor pareceu mais estreito. Ele sentiu o peito apertar de novo, mas não parou. Caminhou até a própria mesa como quem caminha em linha reta para não desabar. Naquela noite em casa, Sofia mostrou um desenho para o pai. Era uma casa com uma janela enorme e na porta, uma âncora. Para casa não ir embora, ela disse. Caio sorriu, mas o sorriso doeu. Ele segurou o desenho com cuidado, como se fosse frágil demais. A âncora ali parecia uma acusação infantil. Você está fazendo a casa ir embora. Quando Lívia foi colocar Sofia para dormir, Caio ficou sozinho na sala com o chaveiro na mão. A âncora gelada marcou a pele. Ele lembrou do avô de mãos grossas e oração simples, dizendo que a verdade é leve quando a gente carrega cedo. Caio riu sem som. Leve não era a palavra do mundo dele. Os mini-clímax vinham em ondas. No dia seguinte, um e-mail anônimo chegou ao setor jurídico do escritório com documentos do caso e uma lista de assinaturas. A assinatura de Caio estava no topo. O e-mail tinha cópia oculta para um jornalista local. A sensação foi de chão abrindo lentamente. O escândalo começava a procurar forma. Brandão reagiu rápido. Mandou a equipe inteira entrar no modo crise. Caio foi colocado na frente como responsável técnico. Um bode expiatório elegante. Ao mesmo tempo, Marina desapareceu do escritório por 2 dias, sem responder mensagens. Caio sentiu raiva dela, mas no fundo sentiu pânico. Ela era a prova viva do que Brandão tinha na mão. Em casa, Lívia percebeu a mudança. Caio estava irritadiço, distraído, comendo pouco. Numa noite, ela perguntou direto. Tem alguma coisa que você não está me contando? Caio olhou para ela e viu o que mais temia. Confiança. Ele poderia ter dito a verdade ali. Mas o cálculo venceu. Ele respondeu. Você está imaginando coisas. A mentira não veio com grito. Veio com suavidade.
E isso tornou tudo pior. Lívia não discutiu. Só ficou quieta, como se guardasse aquela frase num lugar onde um dia ela seria usada. Caio, ao se afastar, sentiu falta de ar, como se o corpo punisse o que a boca tinha feito. O sinal que empurrava Caio para a mudança começou numa coisa banal. Toda vez que ele entrava no carro para ir ao escritório, o rádio ligava sozinho numa estação que ele nunca ouvia, tocando músicas antigas e, às vezes, uma voz de locutor lendo pensamentos curtos. Um dia, no meio do trânsito, a voz disse algo simples, quase irritante. A verdade não grita. Ela pesa. Caio desligou o rádio com raiva. O peito apertou. Ele abriu a janela para pegar ar frio e sentiu o vento cortar o rosto como lâmina. Não era misticismo. Era o mundo encostando na consciência dele, usando qualquer fresta. E a consciência dele estava cheia de frestas. Quando a matéria do jornalista saiu, veio com linguagem cuidadosa, mas o suficiente para destruir. Falava de manobras, de prejuízo a trabalhadores, de um advogado estrela ligado ao caso. O nome de Caio apareceu. O escritório soltou nota. Brandão fez cara de espanto. Caio virou o rosto da culpa com terno caro. Na mesma tarde, Caio recebeu uma ligação da mãe, Dona Neuza, que morava em Piraquara. Ele quase não ligava para ela. Neuza falou sem rodeio. Sonhei com teu avô. Ele te dava uma âncora e dizia, ou segura, ou afunda. Caio sentiu o estômago revirar. Mãe, por favor. Neuza respondeu. Eu só tô te dizendo porque tua voz está diferente. Caio desligou e ficou olhando para o celular como se ele fosse um espelho. A voz dele estava diferente mesmo, menos firme, mais vazia. Ele tentou trabalhar, mas a tela parecia distante. Pela primeira vez ele se perguntou se a falta de ar era ataque de pânico ou aviso de que ele estava sufocando a própria alma. Brandão chamou Caio de novo e entregou um plano. Processar o jornalista, intimidar, ganhar tempo, controlar narrativa. Caio ouviu e, por um segundo, imaginou o avô olhando para ele desapontado. Brandão perguntou se ele estava com medo. Caio respondeu que não. Era automático. O corpo dele, porém, respondeu por ele com um aperto no peito. À noite, Marina finalmente apareceu na garagem do prédio de Caio, como se o lugar fosse território dela. Ela encostou no carro dele e disse, eu não vou cair sozinha. Caio sentiu o sangue subir. O que você fez? Marina mostrou o celular com prints de conversas antigas e uma frase. Brandão tem tudo. Tem, e eu também. Caio percebeu que Marina não era só amante. Era outra chantagista, feita no mesmo molde do sistema. Ela queria dinheiro e proteção, queria posição. Caio tentou argumentar. Marina sorriu e disse, você traiu sua família por prazer. Agora vai protegê-la por medo. E foi embora, deixando o cheiro de perfume e ameaça no ar. O mini-clímax seguinte veio em casa. Sofia acordou de madrugada com tosse e foi até o quarto dos pais. Encontrou Caio sentado no chão do closet, puxando o ar como se estivesse se afogando. Ela ficou parada na porta, assustada. Pai? Caio tentou sorrir, mas não conseguiu. Lívia acendeu a luz e viu o marido desmoronado. Ela não gritou. Correu, pegou água, chamou a ambulância. Enquanto Caio tentava respirar, ele viu a filha chorando em silêncio e sentiu algo mais doloroso que o aperto. A percepção de que ele estava ensinando medo para a criança que ele dizia proteger. A ambulância chegou e o som da sirene parecia um anúncio público da falência íntima dele. No hospital, exames não mostraram nada grave. Ansiedade, disseram. Caio ouviu a palavra como sentença moral. Ele, que controlava tudo, agora era controlado por um corpo em alarme. Lívia ficou sentada ao lado, mãos cruzadas. Caio tentou falar. Ela disse só uma frase. Eu não sei quem está morando comigo. Caio voltou para casa com receitas e um vazio no peito que remédio nenhum preenchia. Ele entrou no quarto de Sofia e viu o desenho da casa com a âncora em cima da escrivaninha. Pegou o papel e sentiu uma vontade absurda de chorar. Não chorou. Guardou o desenho numa pasta como se guardar fosse resolver. No escritório, a pressão aumentou. Clientes ligavam, colegas evitavam olhar. Caio era útil, mas contaminado.
Brandão sugeriu que ele se afastasse por saúde. Caio entendeu. Queriam tirá-lo de cena antes que ele falasse demais. Em troca do silêncio, prometeram um acordo confortável. Era a proposta do sistema: vender a alma com recibo. Em casa, Lívia começou a agir diferente. Não como vingança, mas como autoproteção. Ela organizou documentos, separou contas, revisou senhas. Caio percebeu e sentiu uma raiva injusta, como se ela estivesse traindo ele por se preparar. A ironia quase o fez rir. Ele, o traidor, se sentia traído quando alguém antecipava a queda. Numa noite de domingo, Lívia levou Sofia à casa da irmã e voltou sozinha. Sentou em frente a Caio na mesa da cozinha. O ambiente cheirava a detergente e cansaço. Ela colocou o celular sobre a mesa e disse: "Eu sei da Marina." Caio sentiu o mundo perder som por um segundo. Ele tentou negar. Lívia deslizou a tela com fotos e mensagens que alguém tinha enviado anonimamente. Caio ficou mudo. O silêncio dele não era arrependimento ainda. Era cálculo procurando saída. Lívia continuou com voz baixa e firme: "O que mais você mentiu?" A pergunta abriu um buraco. Caio pensou no caso do escritório, na chantagem, na assinatura, na matéria, no medo. Se ele dissesse tudo, talvez perdesse a família. Se não dissesse, perderia de qualquer forma. Ele escolheu metade. Confessou a traição, pediu desculpas como quem pede acordo. Disse que estava confuso, que foi um erro. Lívia ouviu e não reagiu com explosão. Isso foi pior. Ela disse apenas: "Erro é tropeçar. Você construiu uma vida paralela." Caio sentiu falta de ar de novo, mas dessa vez era vergonha com nome. Lívia levantou, pegou uma mala pequena e disse que ia ficar alguns dias fora com Sofia. Caio tentou impedir. Lívia olhou para ele e falou a frase que cortou como faca: "Você venceu lá fora e perdeu aqui dentro." Ela saiu, e a porta fechando fez um som definitivo demais para um apartamento tão caro. Caio ficou sozinho. O silêncio do Batel era diferente do silêncio da periferia onde ele cresceu. Era um silêncio limpo, caro, sem vizinho gritando. E justamente por isso, ele ouvia tudo. A própria respiração falhando, a âncora batendo na chave, o relógio da sala marcando segundos que pareciam acusações. Na madrugada, Caio tentou dormir e não conseguiu. O ar parou de novo. Ele caminhou até a varanda, abriu a janela, e o frio de Curitiba entrou como soco. Ele se curvou, respirando curto. Foi então que, vindo do apartamento ao lado, ele ouviu uma voz de idosa rezando baixo, quase um murmúrio. Não era para ele, mas atravessou como se fosse. A oração não tinha palavras bonitas. Era só insistência. Caio encostou a testa no vidro e, pela primeira vez em muito tempo, ele pensou em Deus, não como ideia para zombar, mas como alguém que ele evitou por medo de ser visto inteiro. A sensação não foi conforto, foi exposição. Na manhã seguinte, Brandão ligou. Disse que precisava que Caio assinasse mais um documento para encerrar o assunto. Caio sentiu o estômago embrulhar. Era a última amarra. Se assinasse, enterraria a verdade para sempre e viraria propriedade do sistema. Se recusasse, perderia tudo: carreira, dinheiro, reputação e talvez a chance de recuperar a família. Caio foi ao escritório. O prédio tinha cheiro de limpeza e poder. Brandão o recebeu com cordialidade. Na mesa, o documento estava pronto. Caio olhou para a caneta e sentiu o corpo inteiro resistir. Brandão falou baixo: "Faça isso e você volta a respirar." Caio quase riu, porque era exatamente isso que ele queria. A mão dele avançou. A âncora no chaveiro bateu na mesa e fez um som metálico que cortou o ar. Caio olhou para o objeto e se lembrou do avô dizendo que âncora serve para segurar, não para enfeitar. Naquele segundo, ele entendeu que estava segurando o barco errado. E o ponto de virada aconteceu sem fogos, apenas com uma frase simples na boca dele: "Eu não vou assinar." Se essa tensão te prende, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acha que dá para recomeçar depois de trair quem mais te amava? Ou a confiança nunca volta? Brandão ficou imóvel por um instante, como se não tivesse ouvido. Depois sorriu, só que o sorriso era um aviso. "Você está emocional?"
Ele disse. Caio respondeu: Eu estou acordado. Brandão se inclinou, voz baixa. Então você vai cair sozinho. Caio levantou e saiu, sentindo as pernas fracas, mas uma estranha leveza no peito, como se o ar tivesse espaço pela primeira vez. No estacionamento, Marina esperava. Ela parecia ter farejado a mudança. Assinou? Ela perguntou. Caio disse que não. Marina mudou o olhar, agora duro. Então você me enterrou. Caio respondeu. Eu me enterrei faz tempo. Hoje eu só parei de cavar. Marina riu com desprezo e foi embora. Caio viu ali o retrato do que ele tinha alimentado. No caminho para casa, o rádio ligou sozinho de novo. A mesma estação. O locutor disse algo que parecia coincidência demais. Não dá para servir a dois senhores. Caio desligou, mas a frase ficou. Ele sabia a origem, mesmo sem citar. Aquilo não era a voz do céu, era a consciência, finalmente encontrando linguagem. Caio chegou ao apartamento vazio e começou a fazer algo que evitou a vida inteira. Organizar consequências. Ele abriu o computador, reuniu documentos do caso, e-mails, instruções de Brandão, provas da manobra. Cada arquivo era um tijolo da prisão que ele ajudou a construir. Ao juntar tudo, ele sentia enjoo, mas também sentia um fio de dignidade voltando. Ele ligou para Lívia. Ela não atendeu. Mandou mensagem. Eu preciso te dizer a verdade inteira, não para me salvar, para parar de te machucar. Ele ficou olhando a tela como se pudesse forçar uma resposta. Nada. Então ele tomou a decisão mais difícil para alguém como ele. Procurar ajuda sem controlar a narrativa. Caio foi até uma pequena igreja perto do centro. Uma daquelas com parede simples e luz quente aberta durante o dia. Ele entrou como quem invade um lugar onde não merece estar. Não tinha culto, só silêncio, e uma senhora limpando bancos. Caio sentou no fundo, mãos suando, e percebeu que não sabia orar sem negociar. Ele tentou mesmo assim. Não pediu que Deus consertasse o casamento. Não pediu que o escândalo sumisse. Pediu coragem para encarar o que merecia. A oração saiu curta, quase constrangedora. Eu não consigo respirar com a minha própria mentira. A senhora ao longe não olhou, mas o silêncio da igreja parecia aceitar a frase sem rir. Ao sair, Caio encontrou um pastor jovem na porta que o cumprimentou com um boa tarde simples, sem reconhecer fama. Caio quase passou reto, mas voltou e perguntou onde poderia buscar aconselhamento. O pastor deu um cartão e disse: A verdade dói, mas ela cura feridas que a mentira só maquiam. Caio guardou o cartão como quem guarda uma arma diferente. Na tarde seguinte, a bomba estourou. Brandão acionou a imprensa e vazou uma versão em que Caio era o único responsável pelo caso, um advogado desequilibrado, que agiu por conta própria. O escritório o demitiu por justa causa. Em horas, o nome dele virou sinônimo de escândalo. Caio viu mensagens chegando, amigos sumindo, portas fechando. A primeira reação dele foi querer atacar, processar, se vingar, expor. Mas ele se lembrou do motivo real: respirar com paz. Vingança também sufoca. Ele procurou o Ministério Público e marcou um depoimento. Entregaria tudo. Isso não apagaria a traição doméstica, mas era o começo de uma vida sem duas faces. Quando Caio entrou no prédio do MP, o ar tinha cheiro de papel e seriedade. Ele carregava um pendrive e uma pasta com cópias. As mãos tremiam, mas ele não recuou. Ao dizer que queria delatar e colaborar, ele sentiu o peito apertar e em seguida soltar um pouco, como se o corpo reconhecesse um caminho mais limpo. A notícia se espalhou. Brandão virou alvo de investigação. O escritório reagiu com ataques, tentando destruir Caio publicamente. Marina sumiu do mapa como se nunca tivesse existido. Caio ficou sozinho com o próprio nome queimado. Só que dessa vez o silêncio não era oco. Era consequência. E consequência, por mais dolorosa, é honesta. O custo emocional veio em casa. Lívia aceitou encontrá-lo num café sem Sofia. O lugar era simples, com cheiro de pão e manhã. Caio chegou cedo e esperou, mãos inquietas. Quando Lívia entrou, o rosto dela tinha marcas de choro e decisão. Ela sentou sem sorrir.
Caio começou a falar, mas ela levantou a mão. Eu quero a verdade inteira. Caio contou tudo. A traição, a chantagem, a assinatura, o medo, o pânico. Contou também o que doía admitir. Que parte dele gostava de ser admirado por duas mulheres, como se isso provasse que ele não era fraco. Ao dizer isso, ele sentiu vergonha real, não aquela vergonha que busca desculpa. Lívia ouviu sem interromper, olhos fixos como quem assiste a uma casa desabar. Quando ele terminou, Lívia ficou em silêncio por alguns segundos longos. Então disse: Eu não sei se eu consigo te perdoar agora, mas eu sei que eu não posso criar nossa filha dentro de mentira. Caio assentiu. Aquilo não era abraço, era limite. E limites eram a forma mais concreta de graça naquele momento. Lívia impôs condições: terapia, transparência total, distância de Marina e do antigo círculo, e tempo. Tempo que não se compra. Caio aceitou, não porque fosse fácil, mas porque era o único caminho que não o sufocava. Ele ofereceu sair do apartamento e deixar Lívia e Sofia ficarem. Lívia recusou. Disse que preferia manter a rotina da filha com a irmã por enquanto. Ainda não era lar. Caio voltou para o apartamento vazio e olhou para o desenho de Sofia, que ele tinha guardado. A casa com a janela grande. Ele entendeu a janela como símbolo cruel. A filha queria ver tudo, porque a criança percebe quando o adulto esconde. Caio sentiu um choro subir e dessa vez deixou sair. Chorou baixo, sentado no chão com a âncora na mão. A investigação contra Brandão avançou, mas o sistema resistia. Testemunhas se calavam, colegas mentiam, documentos sumiam. Caio recebeu ameaças veladas por e-mail. Avisos de que ele perderia tudo, de que a família dele sofreria. O pânico voltou em ondas. Mas agora, quando o ar faltava, ele não corria para a mentira. Ele ligava para o pastor, para o terapeuta, para a mãe. Ele deixava a gente entrar. A mãe, Neuza, veio visitá-lo. Trazia uma sacola com comida e um olhar que misturava decepção e amor. Ela não disse "eu te avisei". Ela disse: "Eu vi teu pai destruir nossa casa com segredo. Eu não vou ver você repetir." Caio ouviu e sentiu a ferida antiga abrir de novo. Ele percebeu que a rigidez do pai não tinha matado só a mãe por dentro. Tinha moldado Caio. Caio decidiu visitar o túmulo do avô no litoral em Paranaguá numa manhã nublada. O cemitério cheirava a terra molhada. Ele levou a âncora e colocou sobre a lápide como se devolvesse algo. Não pediu para o avô interceder como magia. Pediu perdão por ter usado a vida como tribunal e os outros como degrau. Na volta, o rádio ligou sozinho outra vez. Caio não desligou. A voz disse: "Confessar não é perder, é parar de morrer por dentro." Caio respirou fundo. O peito ainda doía, mas havia espaço. Ele percebeu que Deus não estava oferecendo um atalho para escapar das consequências. Estava oferecendo um caminho para atravessá-las, sem se tornar pior. O terceiro ato apertou quando Brandão foi preso preventivamente por obstrução e risco de fuga, mas saiu dias depois com habeas corpus. A imprensa transformou tudo em show. Caio foi chamado de traidor do escritório, oportunista, mentiroso. Lívia recebeu mensagens de desconhecidos. Sofia ouviu comentários na escola. O pecado de Caio agora tinha som público. Lívia ligou chorando, voz quebrada. "Eu não consigo proteger nossa filha disso." Caio sentiu a culpa esmagar, mas não tentou comprar silêncio. Ele foi à escola, conversou com a direção, pediu medidas, assumiu o erro com dignidade. Não explicou detalhes. Apenas disse que estava resolvendo as consequências e que a filha não era parte do escândalo. Foi humilhante e necessário. Naquela noite, Sofia perguntou: "Pai, você fez coisa feia?" Caio sentiu o ar parar por um segundo. Ele poderia mentir para preservar a infância, mas ele percebeu que mentira também rouba infância, porque cria medo sem nome. Ele se ajoelhou e disse: "Eu fiz escolhas erradas, eu machuquei a mamãe e eu estou tentando consertar do jeito certo." Sofia olhou séria e perguntou: "Você vai embora?" Caio respondeu: "Eu vou ficar, mesmo que seja difícil."
Sofia pegou o chaveiro da âncora e colocou na mão do pai. "Para você não fugir", ela disse. Caio fechou a mão em volta do metal e sentiu uma dor boa, como vacina. A âncora aparecia pela segunda vez com outro sentido. Não era lembrança do avô. Era compromisso com presença. O processo demorou meses. Caio trabalhou em casos menores, ganhou menos, perdeu status. Alguns dias ele se odiava, outros ele se sentia mais humano do que nunca. Lívia manteve distância, mas não cortou contato. Eles faziam terapia familiar. O perdão não era beijo, era construção lenta, às vezes frustrante. O miniclímax final veio quando Marina reapareceu, não para pedir desculpa, mas para tentar salvar a própria pele. Ela procurou Caio e disse que tinha provas contra Brandão, mas queria dinheiro e garantia. Caio ouviu e viu o abismo de volta. O velho Caio teria negociado, mentido, usado. O novo Caio estava cansado de respirar pela metade. Ele disse a Marina: "Eu não compro mais silêncio." Marina riu amarga. "Você virou santo?" Caio respondeu: "Eu virei alguém que quer dormir." Marina ameaçou expor detalhes íntimos, destruir de vez o casamento dele. Caio sentiu o peito apertar, mas não cedeu. Disse apenas: "Se a verdade me destruir, que destrua. Eu cansei de viver em pé por fora e morto por dentro." Marina foi embora sem acordo. Dias depois, as provas dela chegaram ao MP por outro caminho, de forma anônima. Caio não soube se foi ela por culpa ou por medo. Mas as provas fortaleceram o caso. Brandão foi condenado por corrupção e fraude. O escritório desmoronou em partes. A vitória não trouxe alegria em Caio. Trouxe silêncio. Um silêncio menos pesado. Lívia aceitou voltar a conversar sem a rigidez de antes. Numa tarde chuvosa, ela entrou no apartamento com Sofia para pegar algumas coisas e ficou olhando a sala como se lembrasse de uma vida antiga. Caio não tentou abraçar. Ofereceu café. Eles sentaram. Lívia disse: "Eu ainda sinto raiva." Caio assentiu. "Eu também sinto vergonha." Lívia respirou e falou: "Mas eu vejo que você está diferente." Caio mostrou a ela a rotina, os relatórios do processo, os horários, a terapia, as mudanças. Não como performance, como prestação de contas. Lívia não se derreteu, mas o olhar dela amoleceu um pouco. Ela disse que não prometia volta imediata, mas que aceitaria recomeçar, com condições e tempo. Caio sentiu o peito encher de ar como se tivesse ganhado um pulmão novo. No fim daquele dia, Sofia dormiu no quarto dela pela primeira vez em meses, e Caio ficou sentado no corredor, ouvindo a respiração da filha por trás da porta. Ele segurava a âncora e sentia o metal aquecer na mão. A paz não era total. Havia cicatriz, havia desconfiança, havia lembranças, mas havia presença. Na cozinha, Lívia passou e parou. Olhou para ele e disse, baixo: "Não me promete nada grande, só continua fazendo." Caio respondeu: "Eu continuo." A frase foi pequena, mas era o tamanho exato do que ele podia cumprir, e por alguma razão, pequenas verdades respiram melhor que grandes discursos. Se essa história mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você acredita que o perdão precisa de tempo ou precisa de prova? E já fica aqui para o próximo vídeo, porque a próxima história vai mostrar o que acontece quando alguém tenta esconder uma vida dupla, e a pessoa mais improvável vira a chave da verdade. Naquela noite, Caio deitou, e quando o escuro chegou, o peito não apertou. Não porque ele tinha vencido de novo, mas porque ele tinha parado de trair a própria consciência. A âncora ficou no criado mudo, e pela primeira vez, não parecia ferrugem, parecia peso certo. Paz não é prêmio, é escolha.